Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar da imunodifusão em gel de agar. Então, eu vou explicar para vocês a parte teórica dessa prática, que é muito utilizada no diagnóstico de várias doenças em veterinária, incluindo a anemia infecciosa equina, que é uma virose, né? Que eu vou colocar para vocês um artigo também lá no AVA, junto com essa gravação, ok? Bom, a imunodifusão, ou IDGA, ela é uma técnica um pouquinho diferente com relação ao seu princípio, porque ela envolve um termo que nós chamamos de imunoprecipitação, tá? Então, aqui nós não vamos ver a aglutinação, e sim a precipitação de um complexo antígeno-anticorpo. Essa técnica de imunodifusão é a mais simples das imunoprecipitações para se demonstrar a presença da reação antígeno-anticorpo, porque isso é feito num complexo desse complexo num meio gelatinoso, né? Então, essa precipitação vai acontecer num meio de agar, por isso o nome, né, gel de agar, tá? Entretanto, para se utilizar a IDGA para fazer diagnóstico, para se fazer esse teste, é necessário que o antígeno pesquisado ou o antígeno usado para pesquisar o anticorpo seja de natureza macromolecular solúvel, para que ele possa, então, fazer a sua migração por dentro dessa gelatina, né, desse agar, e a gente consiga, então, visualizar a reação acontecendo. A formação do precipitado também vai depender de outros fatores, né, além da natureza do antígeno, como, por exemplo, os eletrólitos do tampão, né, do líquido que a gente usa para diluir o agar, o pH da reação, a temperatura, o tempo de reação, a pureza desse agar e especialmente das concentrações de antígeno e de anticorpo, que é o que nós vimos também na aula da tipagem sanguínea, né? Que é a zona de equivalência ou área de equivalência. Então, a gente sempre vai ter que ter a quantidade de antígeno equivalente à quantidade de anticorpo para que esse precipitado, para que esse aglutinado se forme, né, e precipite no meio gelatinoso, tá? Esse teste é muito utilizado para identificar a precipitação máxima, tá? Onde, então, as concentrações devem ser semelhantes, ok? Diminuindo em áreas de excesso de um dos componentes, ou seja, excesso de antígeno ou excesso de anticorpo. Então, a gente tem que cuidar bastante com essa zona de equivalência para que a gente não libere um resultado falso negativo, né? Não consiga ver o precipitado formado e, consequentemente, libere um resultado falso negativo. Bom, a IDGA, então, ela tem duas variações. A primeira variação é chamada de Carbonari-Mancini, que foram os pesquisadores que descobriram, e é também conhecida como imunodifusão radial simples. Radial porque a migração dentro do agar vai acontecer radialmente a um orifício arredondado, e simples porque apenas um dos reagentes vai migrar, né? Então, tá aqui, baseia-se na difusão de um antígeno solúvel através de um gel ao qual já se encontra incorporada uma concentração conhecida de anticorpo específico. Na verdade, eu posso fazer a incorporação do antígeno também no agar, a partir do momento que eu quero pesquisar anticorpo, né? Quando eu quero pesquisar anticorpo, eu posso incorporar o antígeno. Quando eu quero pesquisar antígeno, eu posso incorporar o anticorpo. Mas, na maioria das vezes, né, se incorpora o antígeno, se incorpora o anticorpo no agar, tá, gente? Então, a concentração específica do anticorpo, e no orifício central a gente pinga o antígeno para que ele, então, migre e possa fazer o precipitado. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, né, nesse esquema, o que ele está mostrando? Aqui no meio, então, foi colocado o antígeno, a solução contendo o possível antígeno, então a amostra do paciente, né? E aqui na plaquinha a gente colocou o agar já com o anticorpo incorporado. Então o anticorpo ele está distribuído igualmente para todo o trecho. Conforme esse antígeno vai difundindo, né? Ele vai encontrar o anticorpo, ele vai começar a se ligar nesse anticorpo. Só que quando estiver na zona de equivalência,
ele vai então precipitar. E a gente vai observar um halo de precipitação, né, em volta desse orifício, aonde aconteceu então a formação do agregado, se caso esse antígeno for realmente correspondente a esse anticorpo impregnado, né? Se tiver outros antígenos na reação que não tenham a ver com o anticorpo que foi impregnado no teste, a gente não vai conseguir ver o precipitado. Então, é dessa forma que vai aparecer a minha plaquinha, tá, gente? Aqui, na verdade, foram feitos vários orifícios para se testar a diluição dessa amostra, tá? No orifício superior foi colocado a minha amostra pura, então a gente vê um halo de precipitação bem grande, né? Esse halo ele é mais largo, ele tem um diâmetro maior. E conforme a gente foi vindo aqui no sentido horário do teste, eu fui diluindo a minha amostra, então esse diâmetro do halo ele foi diminuindo até que desapareceu, tá? Então a gente observa que quanto maior é a concentração do antígeno, maior vai ser o halo de precipitação. Quanto menor a concentração do antígeno, menor o halo de precipitação. Então, isso a gente consegue fazer de uma maneira semi-quantitativa, né? Então, o princípio, a relação quantitativa ou semi-quantitativa entre a quantidade de antígeno presente no pocinho, né, que você adicionou ali no pocinho, e esse halo ou anel de precipitado formado, né, no final da reação, tá? Para que a gente observe esse precipitado, tá, gente? A gente tem que incubar esse teste até 72 horas, então depende também do tempo. Nós comentamos ali no slide anterior que depende do tempo de incubação, né? Então, o mínimo necessário é 24 horas, mas o ideal para a leitura é 48 horas. Aí a gente vai esperar 48 horas para que esse precipitado se forme, fique visualmente, né, visível para nós, tá? E a gente possa avaliar, então, em qual concentração ainda aparece o precipitado, tá? Eu posso, então, ter colocado aqui a minha amostra pura, aqui a diluição 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16 e 1 para 32. Então, eu consigo observar quais pocinhos eu ainda tenho a formação do halo. Então, no caso aqui do exemplo, o penúltimo pocinho eu ainda vejo o halo de precipitado, no último eu não vejo mais, certo? Então, eu consideraria aqui a minha amostra positiva até na diluição 1 para 16, né? Que seria o penúltimo pocinho aqui onde eu coloquei a minha amostra, ok? A outra variação é a Austerlone, que é a imunodifusão radial dupla. A imunodifusão radial dupla é mais utilizada, tá, pessoal? Então, na imunodifusão radial dupla, a gente pode fazer em uma placa ou uma lâmina. Eu vou colocar o agar nessa placa e eu não vou incorporar nada no agar, nem o antígeno, nem o anticorpo. Mas eu vou fazer o pocinho para o antígeno, para o anticorpo, no caso, e para o antígeno, e eles vão migrar de maneira radial. E no ponto onde eles se encontrarem de maneira equivalente, eles vão formar, então, o precipitado. Como eles fazem esse precipitado num ponto específico ou numa região específica, nós vamos ver uma linha de precipitação ao invés de observar um halo de precipitação, como vocês viram na variação anterior, né? Então, aqui o antígeno e o anticorpo difundem, por isso que ela é considerada como imunodifusão radial dupla, ok? Então, ele vai formar um complexo imune estável e passível de visualização. Então, a gente vai ter a lâmina de vidro contendo gel. Num pocinho a gente vai colocar o antígeno, no outro a gente vai colocar o anticorpo. No caso aqui, o esquema, eles colocaram 2 pocinhos com o anticorpo para saber qual era específico, né? A quantidade de gel na lâmina é em torno de 3 a 4 ml, tá, pessoal? No suficiente para formar aí uma espessura de mais ou menos 3 milímetros, tá? Dá mais ou menos 1 milímetro por ml, certo? Então, de 3 a 4 ml é o suficiente aí para a gente fazer o teste. Aí, nós vamos colocar o antígeno e nos pocinhos a gente vai colocar o anticorpo, né? Ou a amostra do paciente, no caso, se a gente quiser pesquisar se ele tem um anticorpo para determinada doença.
Então, aqui no caso, eu coloquei um soro reagente do lado esquerdo e um soro não reagente do lado direito. Então, esse soro não reagente, ele não tinha anticorpos específicos para esse antígeno. Então, entre o pocinho do antígeno e do anticorpo, eu não vejo precipitado. E entre o soro reagente e o antígeno, que nesse soro reagente tem um anticorpo específico para o antígeno, ele formou, né, a ligação antígeno-anticorpo e ele formou, então, a linha de precipitado, tá? Então, a gente vai também fazer a incubação, né, durante 24 ou 48 horas. Em alguns testes é feita uma coloração para que a gente observe melhor essa linha e aí a gente vai fazer a leitura do teste. Nessa imagem, aqui, vocês estão enxergando o teste sendo feito realmente, né? E aqui do lado uma representação do que está acontecendo, tá? Então, aqui foi colocado, no pocinho do meio, foi colocado o antígeno, e nos pocinhos laterais, no sentido horário, foi colocada amostras dos pacientes. Então, amostra 1, 2, 3, 4 e 5 de soro para a pesquisa de anticorpo. No paciente 1, havia anticorpo contra esse antígeno, né? Então, entre o pocinho da amostra do paciente e o pocinho do antígeno, formou um precipitado, formou uma linha de precipitação, que vocês estão vendo aqui do lado, demonstrado, então, o anticorpo migrou de maneira radial para todos os lados, o antígeno migrou de maneira radial para todos os lados. Quando eles se encontraram de maneira equivalente, formou, então, a ligação antígeno-anticorpo e formou o precipitado, né, imaginando aqui a linha, tá? Então, para esse paciente 1, eu diria que ele é positivo, né, para a pesquisa do anticorpo, e nos pacientes 2, 3, 4 e 5, que eu não estou enxergando a linha aqui no meio, eles seriam, então, negativos. Como é que a gente faz, então, essa prática, né? Então, como eu falei para vocês, a gente vai colocar 3 a 4 ml de uma solução contendo 1% de agar, né, em 2 lâminas de vidro. Para cada amostra, na verdade, eu posso utilizar mais de uma amostra na mesma lâmina, mas normalmente o padrão é fazer em duplicata, tá? Então, eu faço 2 lâminas para cada amostra que eu quiser testar, ok? Aí, eu vou esperar gelificar esse agar, né? Ele ficar endurecido, como se fosse uma gelatina. E aí, eu vou fazer os pocinhos para poder, então, adicionar as minhas amostras, tá? A minha amostra aqui, no caso que a gente vai testar, a gente quer ver se ela tem anticorpo e também a gente quer ver qual é o título de anticorpo que ele apresenta, tá? Então, o que nós vamos pipetar? A gente vai colocar o antígeno no pocinho central, vamos colocar a nossa amostra sem diluir no orifício superior e no sentido horário, nós vamos fazer uma diluição seriada dessa amostra, então de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16 e 1 para 32. E vamos, então, aplicar um pouquinho dessa amostra diluída nos pocinhos, ok? Depois de aplicado as amostras e o antígeno que eu quero pesquisar, nós vamos incubar no mínimo, né, 24 horas em geladeira e vamos observar, então, o resultado. O resultado, no caso aqui, como a imunodifusão em dupla radial, a gente vai ver a linha de precipitação, né? Então, aqui tem um exemplo para mostrar para vocês, tá? Aqui eles fizeram até a diluição 1 para 64, certo? Então, eles colocaram o antígeno teste ali. No orifício superior foi colocado PBS, que seria, então, uma solução não reagente, né, como um controle negativo. E aqui eles colocaram, então, as amostras. Aqui foi colocada a amostra pura, amostra 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32 e 1 para 64. Então, nós vimos que na amostra pura e do antígeno fez a linha de precipitação, tá aqui no meio. Na 1 para 2 também fez linha de precipitação. Da 1 para 4 também fez linha de precipitação. 1 para 8 também e 1 para 16 também.
1:32 eu já não consigo enxergar mais a linha, né? Então, eu vou considerar essa amostra positiva até a diluição 1:16, onde nós podemos também falar positivo até o título 16, tá? Nessa outra figura aqui do lado, foi feito um pouquinho diferente. Eles colocaram o antígeno no meio, aqui eles colocaram o PBS, que é o controle negativo, e aí eles colocaram várias amostras diferentes em volta, tá? Então, nessa amostra aqui, ela deu reagente. Nessa amostra aqui, ela também deu reagente. Nessa daqui, ela também deu reagente. Mas nessa amostra aqui e nessa, nós não vemos linha de precipitação. Então, essas duas amostras não seriam reagentes, ou seja, não teriam anticorpos contra esse antígeno que foi adicionado aqui no meio, tá? Essa tem a linha e essa tem a linha. Tem que tomar bastante cuidado na leitura, pessoal, quando é feito dessa forma aqui, tá? Então, tem que ser alguém que tenha um pouquinho mais de experiência, enfim, porque às vezes uma linha pode confluir na outra, como vocês estão vendo aqui, e a gente achar que é positivo, tá? Então, tem que tomar cuidado, ó. Aqui teve positividade, aqui também teve, mas aqui a gente não vê a linha de precipitação, ok? Então, seria negativo. Aqui é a mesma coisa, beleza? E para fechar, então, eu deixei aqui para vocês 2 vídeos como sugestão, para vocês verem o procedimento e a interpretação desse teste de imunodifusão. Esse primeiro vídeo é em português, ele mostra, então, todo o procedimento. E o segundo vídeo é bem tranquilo de assistir também, pessoal, apesar de ser em espanhol, tá? Mas dá para vocês verem com bastante tranquilidade aí como que é feito o procedimento e a interpretação do teste, beleza? Qualquer dúvida, né? Estou à disposição, vocês podem me perguntar pelo chat da disciplina ou depois durante as aulas. Tchau, tchau. Obrigada.